Hoje vamos acompanhar a parte 6 dessa história, então não esquece de fortalecer com o seu like se você está curtindo esse manhwa. Continuamos com Lin indo fazer uma visita no porto de cruzeiros que ele tinha ganho, até que de repente um carro quase acabou passando por cima dele, além da motorista dizer que ele era o errado basicamente, e não era para ele tocar no carro dela. Logo que a mulher sai do carro, ela começa a se gabar pelo carro dela valer 1 milhão, sendo assim, ele não teria condições de pagar caso o carro fosse arranhado, mas o protagonista responde que aquele era apenas um A8, além do mais, nem quando ele dirigia um Pagani ele agia como ela, mas pelo visto a mulher sequer acreditou em uma palavra que ele tinha acabado de dizer sobre isso, nos mostrando ser uma pessoa completamente orgulhosa. Já na sala de reuniões, ela acaba sendo cobrada por causa de seu atraso, e diz ter encontrado uma pessoa no estacionamento que a fez se atrasar. Inicialmente percebemos uma rivalidade entre essa mulher e uma outra funcionária da empresa já há mais tempo, e logo nosso protagonista aparece, deixando a pessoa diante de surpresa por ver que o dono do local era justamente o cara que ela tinha acabado de chamar de bastardo. Quando Lin pergunta se ela era funcionária daquela empresa, um funcionário ali responde a função dela, além de ela ser famosa também, mas já que ela era tão famosa assim, ambos deveriam sair dali, já que não precisavam de pessoas como ela por ali. A moça de antes então começa a pedir desculpas por ter agido daquela maneira anteriormente, pedindo por mais uma chance, mas como pessoas com a atitude dela não valiam o tempo dele, eles acabaram ficando de fora dessa operação e perdendo uma grande oportunidade. Após isso, a garota de antes começa a explicar o plano dela, para poder conseguir fazer com que aquele seja o maior terminal de cruzeiros do mundo. Lin até gostou da ideia dela, e pergunta o que ela conseguiria fazer se recebesse 200 milhões para a reforma. Logo ela responde que faria daquele porto um dos 5 melhores do mundo. Quando ele pergunta se ela conseguiria manter o porto como um líder no setor por mais de 10 anos se ele investisse 800 milhões, ela e os outros funcionários acabaram ficando sem reação ao ouvirem uma quantidade exorbitante de dinheiro sendo mencionada. Mas mesmo assim a moça responde que estava confiante de que podia cumprir com as expectativas dele, e com isso ele finalmente decide se retirar, dizendo que pagaria 200 milhões adiantados pelo projeto. Em seguida, nosso protagonista recebeu uma ligação do diretor do Instituto de Pesquisa Longshin e gostaria de falar com ele sobre a aquisição de Lin sobre o Instituto. Na manhã seguinte, ele tinha chegado relativamente feliz para um novo dia de trabalho, mas a diretora logo pede para que ele se preparasse para a aula. Ela então explica sobre a taxa de frequência, dizendo que se fosse menor que 95%, o bônus total da aula seria reduzido, mas ele continuava feliz ainda assim, até porque ele não estava ali somente por causa do dinheiro, apenas gostaria de poder dar a aula dele. Porém, como ela já tinha providenciado tudo, ele praticamente foi meio que forçado a dar a aula agora. No caminho para a sala de aula, ele acaba encontrando com 2 alunas que acabaram o parando, perguntando se ele estava indo dar a aula já que estava com um livro didático na mão. Lin responde que a próxima aula dele seria justamente de educação física, e estava indo para a sala naquele momento. As garotas então perguntam onde era a sala dele, pois assim elas poderiam apoiá-lo, e logo após passar o local que ficaria a sala de aula, ele decidiu se retirar. As garotas então enviaram uma mensagem para suas amigas, dizendo que o novo professor daria aula em pouco tempo, alertando assim todos os que pudessem para que comparecessem na aula dele. Por enquanto, na sala em que Lin iria lecionar, tinha poucas pessoas presentes, e a diretora chega em seguida, pensando que ele não seria capaz de conseguir quebrar a marca de 50 pessoas em sua sala de aula. Porém, de repente, eles percebem uma movimentação suspeita por ali, e descobrem que muitos dos alunos tinham ido presenciar a aula do nosso protagonista. Ela, sem saber muito o que fazer e o que estava acontecendo, começou a se perguntar o que era aquilo, e pelo visto a boa aparência de Lin atraiu todas as garotas até a aula dele, ou pelo menos uma pequena porção delas. Mas pelo visto, não era somente as garotas que tinham ido presenciar a aula dele, já que tinha até mesmo os alunos também, e em pouco tempo, a sala de aula estava completamente cheia. O professor então pede para que eles saíssem dali, já que não tinha mais necessidade de contar quantos alunos tinha na sala, mas ela teimou em sair e disse que gostaria de ver como ele daria essa aula. Como uma aula comum, ele decidiu começar fazendo a chamada, sendo assim quem não fosse chamado poderia ir até ele, para que assim se registrasse em sua aula. Meia hora depois já tinha passado do número 120, e ainda não tinham colocado todos os nomes na lista de chamada. A diretora então menciona que o registro poderia ser deixado de lado, para que eles começassem logo aquela aula, mas aparentemente as garotas não gostaram muito disso, até porque ele poderia acabar se esquecendo delas, além de ele ter sua própria didática também, portanto, não era para ela interferir no ritmo da aula de Lin, recebendo assim alguns olhares com intenções completamente macabras em cima dela. E finalmente, a diretora acabou cedendo e deixando que Lin desse a aula da maneira dele. Quando o registro estava completo, ele estava preparado para poder começar a aula, porém uma garota menciona que ele não tinha chamado o nome dela, e ele decidiu refazer a chamada então, mas no final o sinal tocou e ele se despede de suas alunas, dizendo que eles continuariam na próxima aula. Até mesmo a diretora acabou ficando sem reação, pois ela nunca tinha visto algo assim em sua vida. Ele então pergunta à sua superior se as aulas dele estavam à altura, e com muita raiva ela acabou cedendo e respondendo que sim. E por fim, Lin se despede pois tinha bastante coisa ainda para poder fazer. Pouco tempo depois, ele acaba recebendo a visita de uma garota do sistema de antes, aquela mesma de sempre, o parabenizando por ter concluído sua primeira aula com sucesso. Como recompensa, ele tinha ganho uma memória mestre, e ele pergunta qual era a diferença para o conhecimento do sábio
sábios que ele tinha recebido recentemente. Basicamente, o conhecimento dos sábios era bem amplo, mas o conhecimento mestre daria uma experiência especializada em um determinado campo. Porém, era ele quem deveria selecionar o conhecimento que ele gostaria de usar. Após isso, ele acaba perguntando quem era o homem mais poderoso no campo dos chips, e quando ela responde quem era, ele decide adquirir exatamente a maestria dessa pessoa para ele. Com isso, ele estava definitivamente preparado para poder conseguir fazer um grande avanço no campo dos chips. Já no Instituto de Pesquisa de Longxin, que Lin era proprietário, vemos dois funcionários, Lu Yin e Li Shu, duas pessoas importantes no instituto, esperando pelo nosso protagonista. A garota então acabou ficando revoltada pensando que a pesquisa dela poderia acabar em breve, já que o instituto foi adquirido por um jovem rico apenas. Porém, logo o vice-presidente tenta acalmá-la, já que ela estava sendo precipitada demais, agindo e pensando daquela maneira. Um outro funcionário entra na conversa também, e basicamente ele acreditava que Lin não sabia nada sobre o instituto de pesquisa, e por falar nele, pouco tempo depois ele chega, e o vice-presidente decidiu apresentar o lugar para nosso protagonista. Ele então comenta que os aparelhos deles estavam ultrapassados demais, mas o velho responde que eles não tinham como substituí-los no momento, pois não tinham dinheiro suficiente. Em seguida, o velho passa algumas informações sobre a situação deles atualmente, e Lin daria uma olhada e retornaria um contato com eles mais tarde. O cara de antes então tenta falar com o Lin, dizendo que tinha algumas coisas que gostaria de dizer sendo membro da equipe. Basicamente, ele pedia para que o protagonista não se intrometesse muito no trabalho deles, deixando assim que eles agissem da forma que eles quisessem. Após isso, ele pergunta qual era a graduação do cara que tinha acabado de se referir a ele, e ele responde que tinha PhD em Tecnologia da Informação e Comunicação. Lin então responde que pensava que o diploma dele era do jardim de infância, devido à forma que ele agiu recentemente. O cara então meio que se vangloria por causa da universidade em que ele se formou, pensando que ele era uma pessoa rara, portanto, pedia para que ele não o insultasse se possível, mas Lin apenas menosprezava pessoas ignorantes como ele. Além do mais, ele tinha controle absoluto sobre o instituto, portanto, se ele não quisesse seguir as ordens dele, bastava ele pegar suas coisas e ir embora. O vice-presidente então tenta defender o cara de antes, e ele novamente responde que se ele partisse agora seria uma perda incalculável para Lin, isso por causa da pesquisa que ele estava fazendo que poderia fazer com que eles avançassem pelo menos uns 10 anos na indústria nacional de chips. Como o cara se achava demais, Lin acabou aproveitando a oportunidade para ensinar uma lição a ele, além de que a Terra jamais pararia de girar somente por causa dele, mas o jovem ainda insistia em dizer que sem ele aquele projeto jamais seria concluído. Ele então pergunta para o vice-diretor que projeto era esse, e quando o velho termina de explicar o que era exatamente, o protagonista pergunta se aquilo era difícil, e ele responde que sim. Com isso, Lin decidiu fazer isso no lugar do cara de antes. Então, o vice-presidente pergunta qual era a graduação de Lin. Ao dizer que ele era formado em marketing, o velho acabou ficando surpreso com ele. Com a iniciativa de Lin para poder resolver aquele problema, até mesmo o cara de antes decidiu deixar ele trabalhar sossegado, e pouco tempo depois, ele já tinha encontrado vários bugs e outros erros também. Após terminar de escrever todos os códigos novamente, agora eles poderiam continuar fazendo o resto dos testes. Quando o cara pergunta se ele não precisava verificar novamente, Lin responde que isso não seria necessário. O vice-diretor então, ao dar uma olhada mais de perto, percebe que aquela era uma estrutura perfeita para que eles assim conseguissem trabalhar. E como ele tinha resolvido um problema que o jovem de antes tinha demorado muito tempo para poder fazer, agora ele poderia ir embora, pois não precisavam mais dele ali. Seguido disso, Lin pede para que o velho fizesse uma lista com os equipamentos ultrapassados e mandassem para ele, pois assim eles seriam substituídos pelos mais modernos. Além do mais, ele ligaria mais tarde para ele enviando 50 milhões, para que assim eles pudessem fazer a compra dos equipamentos novos, além também de que acrescentaria um bônus salarial para eles. Com isso, o velho de antes não teve mais o que falar, e apenas o agradece por tamanha generosidade. A garota então pede desculpas por ter agido daquela forma anteriormente, e gostaria de fazer uma pergunta profissional a ele, porém como ele não tinha tanto tempo disponível, ele acaba passando o contato pessoal para que assim ela entrasse em contato com ele novamente caso tivesse qualquer dúvida. Durante a saída, o vice-diretor decidiu acompanhá-lo, e de repente Lin percebe a presença de duas pessoas ali, sendo um deles o presidente da universidade que o protagonista lecionava. Ele estava ali possivelmente para pedir o laboratório emprestado, mas como agora o instituto tinha sido comprado, ele teria que falar diretamente com o proprietário do local, e o vice decide apresentar quem era o novo dono do laboratório. O presidente, após cumprimentá-lo, diz que pagariam pelo uso do laboratório, porém nosso protagonista diz que isso não seria necessário. Além do mais, eles doariam o equipamento antigo para a universidade, já que não tinham mais utilidade para eles. O secretário do presidente pergunta se eles não se conheciam, e Lin responde que eles se conheceram no departamento de RH há poucos dias. Logo, o presidente pergunta o que ele foi fazer ao dar aula em uma universidade, se ele tinha poder aquisitivo para poder comprar o instituto de pesquisa, e como sempre, ele apenas responde que era para experimentar a vida. Como Lin tinha feito uma doação inestimável para a pesquisa da universidade doando os equipamentos, o vice-presidente iria promovê-lo a vice-diretor, porém nosso protagonista não gostaria de ser muito importante ali. Sendo assim, ele daria esse cargo para Lin, porém manteria tudo isso em privado e poucas pessoas saberiam disso. No dia seguinte, Lin estava se preparando para poder ter mais um dia de trabalho, até que de repente um garotinho mimado chega para poder atrapalhar o sossego
dele. Quando Lin ouviu que o jovem estava ali atrás dele, pergunta quem era ele. Logo descobrimos então que esse garotinho na verdade era algum tipo de admirador da diretora Su, e estava ali pensando que Lin estava causando problemas para ela. Mas na real, eu acho que ele estava apenas com ciúmes dela, e até mesmo Lin deve ter pensado isso também. O jovem disse que ele era apenas um incômodo, portanto seria melhor que ele saísse. Porém, como Lin não recebia ordens de ninguém, decidiu abertamente ir contra a vontade do rapaz. O professor tenta avisar Lin para que ele não dissesse nada, já que o rapaz mimado era sobrinho do vice-presidente da escola. Não demora muito e a senhorita Su acabou chegando também, perguntando por que o garoto mimado estava ali, já que ela tinha pedido para que ele não visitasse mais seu escritório. Além do mais, sobre o que acontecia na relação profissional de Lin e dela, o jovem não tinha nada que se intrometer, fazendo assim com que o garotinho de antes ficasse com a cara no chão, após ver a proximidade deles dois. Depois de fazer isso, ela explica dizendo que só fez aquilo pois não queria que o garoto ficasse infortunando ela, mas nosso protagonista não se importava muito de servir uma bela mulher, e com essa fala, ele conseguiu fazer com que ela passasse a olhar ele com olhos diferentes a partir de agora. Pouco tempo depois, após o jovem sair, ela recebe uma ligação do vice-presidente da universidade, e ela diz que ele gostaria de falar justamente com Lin, e por fim ela pede para que ele fosse simpático para não piorar ainda mais a situação dele. Na sala do vice-presidente, vemos o garoto mimado de antes, que dizia que Lin estava sendo demitido naquele exato momento, mas antes disso, ele gostaria de saber o motivo real de estar sendo demitido. O vice-presidente então menciona que acreditava que as habilidades de Lin não eram suficientes para qualificá-lo para lecionar naquela universidade. Após isso, ele decidiu responder uma mensagem em seu celular, onde o presidente da universidade dizia que tinha preparado tudo para que assim ele se tornasse o vice-diretor honorário. Porém, como ele estava sendo demitido agora, ele não tinha como fazer mais nada a respeito. Ao ouvir isso, rapidamente o presidente vai até a sala em que Lin estava, para saber o que estava acontecendo. O vice até tenta explicar que as habilidades de Lin não eram adequadas para que ele trabalhasse ali, mas é claro que o presidente não acreditou nisso, até porque ele teve tanto trabalho para poder levá-lo até a universidade como vice-diretor, e ainda assim o vice-presidente foi capaz de fazer ele passar por tamanho constrangimento, mesmo ele tendo tanta dificuldade antes para levar Lin até lá. O presidente então diz que Lin era o diretor do Instituto de Pesquisa Longshin, e os únicos que não são dignos de um cargo ali era justamente ele e seu sobrinho, portanto, era para eles se despedirem voluntariamente. O antigo vice até pede por uma segunda chance, mas o presidente responde que já deu chances demais a ele, e sempre o sobrinho o colocava em problemas. Com isso, o jovem acabou levando um belo tapa em sua face por causa de suas atitudes egoístas. Após esse constrangimento todo, o presidente se desculpa com o nosso protagonista. Além do mais, ele estava promovendo Lin como novo vice-presidente da empresa, mas ele acabou recusando gentilmente pois gostaria apenas de ser um professor comum e ficar na tranquilidade. Como o presidente sabia que ele era muito discreto, eles diriam que ele era apenas o vice-diretor, mas ainda assim seria o vice-presidente. Portanto, eles não tornariam público a posição dele, e no final Lin acabou aceitando. Já na sala da diretora, ela e o professor de antes estavam chateados pensando que Lin seria demitido, mas logo o presidente aparece com ele ali. Ele não estava ali somente para conversar, e deu a notícia de que o vice-presidente tinha sido demitido por ele, juntamente com seu sobrinho, e finalmente apresenta Lin como vice-diretor, e pergunta se estava tudo bem para ela que eles dividissem o mesmo escritório, e por fim, o presidente se despede de seus funcionários. O professor então pergunta o que foi que aconteceu, já que além de ele não ter sido expulso, ele ainda tinha conseguido ser promovido, e Lin apenas responde que na verdade, o presidente tinha visto algum potencial nele. Novamente, a garota de antes aparece o recompensando por alcançar 60% de sua carreira, e como recompensa, ele acabou ganhando as Torres Gêmeas. Um tempo depois, ele recebeu uma ligação exatamente do local das Torres Gêmeas, marcando assim um encontro com ele para que ele pudesse ir verificar a propriedade que ele tinha acabado de adquirir. Como agora ele tinha muitas propriedades, precisava criar uma empresa para poder consolidar todas elas. A única coisa que ele não percebeu ao entrar na sala era que a diretora estava justamente se arrumando no escritório, e logo empurra nosso protagonista para fora para que assim ela conseguisse terminar, porém completamente toda envergonhada também. Em um evento de comemoração ou alguma coisa assim, nosso protagonista estava completamente a caráter, e lá ele acaba se encontrando com a Divina Dama, que possivelmente pede apenas por 1 minuto. Como ele não era de ferro, decidiu ir comer alguma coisa, pois estava com muita fome, e de repente chega uma garota querendo adicioná-lo na rede social vizinha, porém como Lin acabou recusando, a garota decidiu se retirar completamente revoltada com ele. O protagonista então ouve a Divina Dama conversando com algumas mulheres no local, onde uma empresa de design tinha ganho 800 milhões para um grande projeto que aconteceria, mais especificamente da reforma do terminal de navios, e percebe que na verdade a empresa que as garotas estavam falando era justamente a empresa que ele contratou para poder fazer a reforma no porto. Um jovem então aparece puxando conversa com a senhorita Ji, afinal ela também tinha interesse naquele grande projeto que aconteceria em breve. O rapaz oferece uma oferta a ela, dizendo que se ela quisesse assumir aquele projeto, ele poderia pensar em algo, e nosso protagonista apenas observava a conversa nos fundos. Já que o rapaz tinha uma posição tão importante assim, ela sugeriu que ele fosse para a empresa dela para que assim eles pudessem conversar, mas ele acabou dizendo que eles poderiam ir simplesmente a um jantar, para que assim eles pudessem conversar melhor sobre o assunto. Isso só fez com que nosso protagonista finalmente
finalmente tomasse as rédeas da situação, dizendo que a Divina Dama não tinha tempo para se encontrar com alguém como ele. E finalmente ela responde dizendo que tinha marcado um encontro com Lin recentemente, portanto teria que recusar o convite dele. O jovem então diz que ela era arrogante demais, já que estava perdendo uma oportunidade que custava centenas de milhões. Mas como Lin era quem tinha o poder total sobre o projeto, ele disse que o projeto de design não seria entregue a ele, pois ele conhecia outra empresa mais promissora do que ele. No final, Lin acabou convencendo o rapaz de ligar para o primo dele, que era o chefe da empresa de design. Além do mais, ele colocou o celular no viva voz para que todos pudessem ouvir. E quando nosso protagonista se apresenta para poder falar com o primo dele, finalmente o cara do telefone reconheceu a voz dele. O rapaz de antes pergunta se seu primo conhecia Lin de algum lugar, e ele responde que ele era na verdade o proprietário do terminal de navios, e o projeto tinha sido dado a ele justamente por Lin. Ao ver que era Lin quem na verdade comandava tudo, o jovem começa a se desculpar, como todos os outros, por causa de sua atitude rude recentemente, e digamos que dessa vez nosso protagonista acabou aceitando e deixando passar. Em seguida, ele diz à Divina Dama que a esperaria no saguão, pois estava bem cansado, e enquanto ele ia para lá, vemos que as mulheres ali estavam completamente encantadas com ele. Quando finalmente a senhorita Di chega no local em que ele mencionou, ele estava fingindo que estava dormindo no sofá, e logo vemos a bela donzela se aproximando dele calmamente para não acordá-lo. Porém, logo ele a puxa para mais perto de si, já que estava apenas fingindo esse tempo todo. A divina senhorita acabou ficando surpresa com a atitude de Lin em comprar o terminal Wanjian, até porque, mesmo ele fazendo o trabalho comum dele, ele sempre estava investindo em outros negócios também. No final dessa conversa, ela disse que não dava para discordar dele e faria o melhor dela para conseguir terminar o projeto do terminal com qualidade e quantidade. No entanto, logo ele menciona que jamais disse que daria o projeto do terminal para ela. Ainda assim, se ele não fizesse isso, ele iria dormir no sofá, recebendo assim um leve beliscão da Divina Dama. E no final, isso tudo acabou da melhor maneira possível, como estamos vendo agora. No dia seguinte, ele tinha ido fazer uma visita justamente para as Torres Gêmeas, e de repente uma garota aparece chamando por ele. Essa garota se chamava Mo Qin-wan, uma colega de classe da faculdade de Lin. Como um ano já tinha se passado, ela pergunta o que ele tinha feito para poder conseguir viver, e ele responde que agora era professor de uma universidade. A garota então logo começa a meio que esnobar o trabalho dele, já que ele estava ganhando muito mais do que ele, mesmo ele sendo o nerd da sala no passado. Em seguida, ela pergunta o que ele estava fazendo mais especificamente ali nas Torres Gêmeas, e ele responde perguntando se ela acreditaria se ele dissesse que estava ali para poder conseguir um apartamento. Em certo momento, ele pergunta se tinha algo de errado com a empresa dela, já que tinha tantas pessoas na entrada, e ela responde que um magnata misterioso que comprou as Torres Gêmeas estaria indo visitá-los naquele dia para poder fazer a papelada. Sendo assim, o vice-presidente dela e os outros executivos estavam ali para poder cumprimentá-lo. O namorado dela aparece em seguida, pedindo para que ela o seguisse logo. Ela então apresenta seu namorado para Lin, pedindo para que eles tirassem um dia para poder marcar o jantar entre os três, e assim o namorado dela poderia tentar arranjar um emprego para ele. Porém, o cara arrogante rejeita em seguida. Como se não bastasse isso, ele ainda diz que a pessoa que ela gostaria que ele jantasse não era importante, portanto, seria uma completa perda de tempo comer com ele. E logo ela se despede de Lin, com seu namorado arrogante que sequer sabia com quem ele estava falando realmente. Até mesmo o nosso protagonista acabou ficando surpreso com tamanha falta de consideração do jovem rapaz anteriormente. Enquanto as pessoas daquela empresa estavam esperando justamente pelo nosso protagonista, ele menciona que tinha comprado apenas 2 dos prédios deles, mas ainda assim a recepção estava grande demais. Quando o cara de antes percebe que Lin estava justamente no início da recepção deles, o casal acabou ficando impressionado com a atitude dele, e revoltados também. Já que eles não sabiam quem Lin realmente era, a garota então tenta falar com Lin para que ele saísse dali, dizendo que aquele lugar não era para ele. O presidente então pergunta o que ela estava fazendo, e ela responde que ele era seu ex-colega de classe, e portanto, não a estava batendo muito bem da cabeça. Além disso, o namorado dela chega chamando seguranças para que eles se livrassem do nosso protagonista, mas acaba recebendo um belo tapa em sua face, já que aquele na verdade era justamente quem tinha comprado as Torres Gêmeas. Portanto, era para os dois arrumarem suas coisas e saírem imediatamente daquela empresa. A garota, sem acreditar em tudo aquilo, pergunta para Lin se ele realmente tinha comprado as Torres Gêmeas, e ele responde que até tentou avisar ela antes, porém foi ela quem não tinha acreditado. Após isso, agora o namorado dela gostaria de ter um encontro à noite com Lin, em um jantar, porém agora era tarde demais. Afinal, há poucos minutos antes, ele disse que Lin não era qualificada para poder jantar com ele, e digamos que agora os papéis simplesmente se inverteram. O presidente então pede para que ele ignorasse aquelas pessoas, e pede para que eles fossem logo para a sala de reuniões. Já lá dentro, ele teria que assinar uma montanha de papéis, que já tinha deixado ele cansado só de olhar para tantas coisas que ele tinha que assinar. Meia hora depois, finalmente nosso protagonista tinha acabado de fazer as assinaturas, e com isso, o presidente o parabeniza pela sua aquisição. Além disso, pergunta também se Lin tinha algum candidato adequado para a propriedade, já que agora as Torres Gêmeas estavam sob a responsabilidade dele, e o protagonista pergunta se o gerente tinha alguém em mente. Após dizer para Lin um possível candidato para que ele pudesse contratar, Lin pede para que ele entrasse em contato com ele, e eles finalmente finalizariam as formalidades. Nesse momento, na saída da empresa, vemos o casal de fracassados que tinham acabado de serem demitidos, após um excelente trabalho em humilhar
era proprietário do local. A garota de antes então aproveita a oportunidade para poder terminar com o cara que ela chamava de namorado tão orgulhosamente há pouco tempo atrás. Como ela tinha dito que queria casar com ele não esperava por isso, e ela responde que Lin tinha escrito uma carta de amor para ela no passado, e agora ela iria ficar com ele. Só então ele percebeu o tipo de pessoa que ela realmente era. No final, aqui tudo se trata apenas de dinheiro pelo visto, exceto pela divina dama que age diferente dessa cascavel. Pouco tempo depois, nosso protagonista finalmente aparece, e a Sukuri aparece se jogando toda pra cima dele, dizendo que tinha acabado de terminar com seu namorado, e ele pergunta o que ele tinha a ver com isso. A garota responde que como ele tinha escrito uma carta de amor pra ela no passado, agora ele estava dando uma chance pra ele, portanto, era bom que ele aproveitasse, mas pelo visto a garota bateu com a cabeça, já que quem tinha escrito aquela carta na verdade era uma pessoa completamente diferente, e não tinha sido ele. Com isso, a Sukuri acabou passando por um constrangimento grande, já que várias pessoas ali começaram a falar mal dela por causa de sua atitude desprezável. Como nosso protagonista não tinha mais nada pra fazer ali, ele logo se despede da garota pois tinha muito o que fazer ainda, e a cascavel acabou entrando no carro dele sem permissão nenhuma, pedindo para que ele a levasse para casa já que ela tinha acabado de ser demitida. Porém, isso acabou deixando ele completamente revoltado, já que ele sequer tinha dado permissão para que ela assim entrasse em seu carro. Se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de fortalecer com seu like, beleza? É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família e até a próxima.